estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você já parou para pensar no seguinte cenário? Você tem um produto para vender, só que a oferta é tão grande que o preço do seu produto fica negativo? Não? Tá bom. Mas foi isso que aconteceu na Espanha. Um excesso de oferta de energia solar por lá fez com que os preços ficassem tão baixos que ficaram abaixo de zero, fazendo com que alguns projetos possam não ser construídos devido à queda na lucratividade. Isso de acordo com a Aurora Energy Research. A gente vai entender essa história hoje e também vamos falar sobre o primeiro turno das eleições em São Paulo. Nunes e Boulos superaram Marçal e vão disputar o segundo turno. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, vão disputar o segundo turno da eleição municipal em São Paulo, marcado para o próximo dia 27 de outubro. Isso diante de resultado da apuração dos votos do primeiro turno neste domingo. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral. Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Nunes obteve 29,48% dos votos válidos, enquanto Boulos, candidato que contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ficou com 29,07% dos votos. O candidato outsider Pablo Marçal, do PRTB, que durante boa parte da campanha oscilou na faixa de intenções de voto que o levaria ao segundo turno, acabou ficando em terceiro lugar com 28,14% dos votos. A quarta candidata mais votada foi a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, que obteve quase 10% dos votos válidos. A disputa na capital paulista é vista como uma espécie de referendo da primeira metade do mandato de Lula, e é prévia da mediação de forças políticas entre grupos de direita e de esquerda para a corrida presidencial em 2026, segundo especialistas ouvidos pela Bloomberg News. A campanha eleitoral em São Paulo foi marcada por embates acirrados entre os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos. E como a gente viu na internet, em debates que passaram na televisão, houve trocas de acusações, ofensas pessoais e até agressão física. Nunes, empresário que foi vice de Bruno Covas, do PSDB, e assumiu o cargo em 2021 com a morte do prefeito devido a um câncer, focou sua campanha em mostrar as realizações do mandato, principalmente em infraestrutura, como o recapeamento de ruas e avenidas nos últimos 2 anos. Ele atraiu votos de eleitores bolsonaristas e contou ainda com o engajamento do governador. Boulos, que é ex-militante do Movimento Sem Teto e professor, teve Lula em seu palanque, com direito também a apoio de ministros do governo. Com a ex-prefeita Marta Suplicy como vice da chapa, ele deu ênfase para propostas em áreas sociais como saúde e educação. Nos próximos dias, os dois candidatos vão tentar costurar alianças partidárias para a corrida do segundo turno. As últimas pesquisas divulgadas pelos institutos especializados apontam cenários em que Nunes leva vantagem contra Boulos no próximo dia 27. O próximo gestor da maior metrópole do país vai assumir o município com uma dívida direta de 1,5 bilhão de reais e um caixa irrestrito de 12,6 bilhões de reais, isso segundo dados de relatório da Fitch Rating divulgado em setembro. Em 2023, a dívida externa da cidade de São Paulo totalizava 730 bilhões de reais, sem concentração relevante de vencimentos. A agência de classificação de risco disse esperar que a dívida externa aumente significativamente, isso à medida que São Paulo entre em novas transações de empréstimos com agências multilaterais. O município não tem dívida direta com o governo federal após uma baixa de compromisso em agosto de 2022. Um excesso de oferta de energia solar na Espanha fez com que os preços ficassem tão baixos neste ano que alguns projetos podem não ser construídos devido à queda na lucratividade. Isso de acordo com a Aurora Energy Research. Olha só que curioso, o excesso de produção solar é tão grande por lá que um aumento no armazenamento com novas baterias pode não ser suficiente para melhorar totalmente a perspectiva econômica do mercado. Um aumento na geração de energia limpa em toda a Europa fez com que empresas empurrassem os preços da eletricidade no atacado para baixo de zero. Embora isso possa ser benéfico para os consumidores no curto prazo, corre o risco de ameaçar a viabilidade de longo prazo de alguns projetos fotovoltaicos. As baterias são vistas como fundamentais para absorver o excesso de geração durante o dia e distribuí-la à noite, pois elas reduzem a necessidade de backup de combustíveis fósseis e também, em última análise, elas estabilizam os preços. O excesso de oferta na Espanha tem levado as taxas de captação solar, que são os preços médios que os geradores conseguem obter em comparação com os preços médios geral de energia, a cair significativamente. E bora ler os comentários de vocês. Pra gente fazer esse momento juntos, vamos ouvir Honey Pie de Johnny, recomendação de Aero Magno.
Ele recomendou essa música pra gente, achei bem legal. E também disse, eu também faço parte do escritório pelo chat GPT, o que facilita a minha vida. Agora, Alan, está em sua responsabilidade substituir o Cid Moreira, que também era de Taubaté. E você tem uma vantagem, Alan. Você também é chileno, o famoso chileno de Taubaté. Ai, gente. Teve bastante recomendação de música. Lucas M. Paiva diz, hoje eu escutei Peace Frog do The Doors antes do podcast. Eu reescutei essa música agora e, nossa, que música da hora. Baita solo. Camila Medina diz, minha música do caminho diário depois do podcast é California Love do Tupac. Baita música também. Matheus CPJ também tá ouvindo The Doors. Ele diz, ouça People Are Strange do The Doors. Igor Viana estava ouvindo Amor Incendiário de Iago, o próprio. Tamires diz, bom dia, achei tão bonitinho começar falando de esquilinho, aí depois veio a analogia com a China e a parada ficou séria. Aleph Segura diz, pronto, agora vou ter que terminar esse podcast e passar as próximas 3 horas ouvindo a playlist inteira de Hamilton, é bom demais. Isso porque no episódio passado, no outro, a gente estava falando sobre Hamilton, musical que conta a história de um dos Founding Fathers dos Estados Unidos. E pra quem gosta de musical, eu recomendo muito o Book of Mormon. É o musical mais engraçado que eu já tive a oportunidade de assistir e escutar. No Spotify tem a trilha sonora desse musical. Se vocês pegarem algum contexto do que eles falam, vocês vão ver o quão engraçado ele é. Ele foi feito pelos criadores de South Park, então dá pra ter um tipo de noção do humor que vocês vão encontrar com esse musical. Pedro diz, a estratégia do dia é melhor do que um outro podcast que também tá no caminho diário. Obrigado, Ana e Alan, pelo maior podcast de notícias. Aqui a música anterior foi o rap song do Bring Me to Horizon. E tudo leva a Taubaté, porque, não sei se vocês sabem, mas o vocalista dessa banda morou em Taubaté há um tempo. Ou ele namorava alguém de Taubaté. Alguma coisa assim. Mas ele foi visto no shopping lá. Gabriel Martins diz, estou viciado em Back on 74 do Jungle. A música já é muito boa, mas o clipe consegue ser ainda melhor. Bruno Leonel tava ouvindo Linkin Park, que eles voltaram com tudo. Euler diz, tava tocando So What da Pink. Se for ler meu comentário, por favor, meu nome não é... se for ler meu comentário, meu nome é Euler, não Euler. Agradecido. Desculpe, Euler. Eu ler errado. Eu ler errado seu nome, desculpa. Graciele Vicari diz, Alan, adoro você, principalmente pela forma descontraída de nos manter bem informados. Toca Just the Way You Are, do Bruno Mars. Ouço a estratégia do dia enquanto estou almoçando, pois de manhã ouço o da Folha de São Paulo sobre notícias também. Rafa diz, e o Big Beijo não pode faltar. Bom, Rafa, já que você pediu, eu vou colocar no final, tá? Pode deixar. E pra finalizar, Vic diz, eu estive no ano passado na cidade do México e algumas regiões da cidade realmente se escuta mais inglês do que espanhol. Conheci muitos nativos que reclamavam da gentrificação, principalmente porque a cultura mexicana é realmente muito marcante. Estive no Dia dos Mortos, então acho que estava ainda mais marcante. Entendo o lado dos mexicanos que reclamam, um economista não defendendo tal liberalismo ao vivo aqui. É isso aí. E estamos falando disso porque no último episódio a gente falou sobre uma lei que foi aprovada para restringir o aluguel de residências por mais de 50% do período de um ano lá na Cidade do México. Isso para conter a gentrificação na região. E é isso por hoje. Deixem aqui qual foi a música que tocou anteriormente mais uma vez. Eu estou adorando ver o que vocês estão ouvindo. Estou conseguindo descobrir várias músicas legais. E também tá sendo ótimo ter uma música aqui pra tocar no final do episódio. Então, tô esperando aqui você comentar a música anterior. Se quiser comentar a música que vai tocar depois também, você que sabe, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Nos vemos no próximo episódio e um grande abraço. Tchau, tchau. Um big beijo pra todo mundo aí.